Decisões não tomadas, atitudes que não saem do papel, levam muitas vezes as nossas vidas ao comodismo. Nos acomodamos muito fácil, a verdade é essa. Nos acomodamos com as coisas como elas estão, nos acomodamos com os nossos hábitos, nos acomodamos com as perseguições, nos acomodamos mesmo tendo vontade, desejo de tomar uma atitude, de fazer algo. Todas as vezes que nós deixamos de fazer, todas as vezes que nós deixamos de evoluir, de prosseguir, de dar um passo para o objetivo que está diante de nós nos tornamos mais fracos, nós nos tornamos mais, exatamente a palavra, acomodados com aquela situação, não resolvemos, não saímos do lugar, o problema continua lá, a afronta continua lá, o impossível não muda porque a gente não tem coragem para agir, enfim, são várias coisas que vão nos levando. E hoje eu estava aqui, meditando, eu fico perguntando para Deus, Senhor, qual é a palavra, qual é a mensagem que eu posso levar hoje. E hoje o Senhor falou no meu coração, uma palavra muito conhecida, mas veio esse entendimento que o comodismo gera em nós essa inércia, sabe? De não se mover, de não fazer, de não tomar atitudes que elas precisam ser tomadas, faz com que a gente venha se acostumar com uma situação, muitas vezes problema, com uma situação que tem que sair daquele lugar, mas nós estamos tão, digamos assim, com medo e não queremos nos mover mais sobre aquilo que a gente deixa passar. E os anos vão passando, a vida vai acontecendo e o problema continua lá. E não tem solução, porque é necessário que a gente se levante muitas vezes. Então essa palavra muito conhecida que está aqui em 1 Samuel, capítulo 17, eu quero ler para você o versículo 8 até o versículo 11, e vamos meditar sobre isso. A Bíblia diz: Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram atemorizados e muito abalados. E só mais uma coisa que eu quero ler, o versículo 16 diz assim: durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Então eu quero trazer algo sobre essa mensagem para o seu coração hoje. Olha só, existia um exército filisteu, um exército também israelita, e eles precisavam lutar, eles estavam no embate ali naquele momento. E quando eles viram Golias, um homem de quase 3 metros de altura, um gigante, considerado um gigante, eles estavam tremendo nas bases, morrendo de medo, mas eles sabiam que eles precisavam enfrentar aquele gigante, eles precisavam enfrentar aquela batalha. Era uma batalha que precisava ser vencida, que precisava ser finalizada, rompida. Era um medo que tinha que ser rompido. Mas aí a Bíblia diz que o Golias, ele fala: não precisa vir todo mundo, vem um, escolhe um aí, o melhor de vocês, e vem lutar comigo. Só que quando eles ouviram aquela palavra, o povo de Deus, o povo que estava ali com Saul, eles ficaram atemorizados, eles não tiveram coragem, eles, muito pelo contrário, eles ficaram ali pensando o que eles iam fazer, eles ficaram ali vendo o tamanho daquele gigante, o tamanho daquela dificuldade, daquela barreira, daquele problema, daquele exército todo ali. Eles ficaram medindo ao invés de medir, com Deus, eles ficaram medindo em relação a eles. Enfim, o que eu quero trazer aqui, a Bíblia diz que 40 dias se repetiu a mesma cena. Golias afrontando, Golias amedrontando, Golias gritando: vem lutar comigo, não tem nenhum que vem, tipo, em outras palavras para você entender, desafiando. E a palavra diz que eles com medo, 40 dias, irmãos. Então o que eu quero trazer para você é o acomodar com a situação.
Imagina que tinha uma guerra, a guerra tinha que acontecer, aquela batalha, aquele entrave, ele tinha que ser resolvido. Mas, quando eles olharam para Golias, eles falaram, eu não vou, não tenho coragem, ninguém teve coragem. Todos os guerreiros mais fortes, todos os guerreiros mais habilidosos ali, eles não tiveram coragem de enfrentar o gigante. Eles nem sequer, eu creio, né, tentaram desafiar o gigante. Eles ficaram ali inertes, eles ficaram ali parados. E aquela situação, como ela não foi resolvida no primeiro dia, se acumula para o segundo dia. Quando você não resolve alguma coisa hoje e é preciso você resolver, você está acumulando uma tarefa que deveria ter sido feita hoje, amanhã você tem que fazer as tarefas de amanhã, mas as tarefas que você não fez hoje. E aí depois de amanhã você acumulou, você vai ter que fazer as tarefas do dia anterior, do dia, né? E assim vai virando, irmãos, uma bola de neve, vai virando um problema muito maior do que ele é. Até que um dia você se acostuma com aquela situação, até que um dia você se acostuma a deixar coisas pendentes, até que um dia você se acostuma a não resolver situações, a não tomar decisões, e quando você olha para sua vida, você está inerte. Quando você olha para sua vida, as coisas não acontecem, você não sai do lugar, nada muda, os inimigos te afrontam e você não faz nada, as batalhas da vida vêm, você não tem coragem de lutar e você vai ficando prostrado, vai ficando desanimado, vai ficando muitas vezes depressivo e vai perdendo a força, porque o comodismo faz a gente perder a força, faz a gente perder a vontade, faz a gente deixar sempre para amanhã o que se deveria fazer hoje. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós deixamos coisas mal resolvidas ou para serem resolvidas em um outro momento? E eu quero te desafiar nessa noite, eu quero te chamar, né, esse compromisso de o que tem que ser feito, fazer. Não dá para deixar para amanhã. O que tem que ser feito hoje, faça hoje. Porque amanhã você vai ter novas batalhas, novos entraves, novas possibilidades. E você vai precisar de ter essa experiência do hoje, ter essa agilidade do hoje, ter essa disciplina do hoje para você conquistar amanhã, para você ganhar batalhas amanhã. Então aquele povo se acomoda 40 dias, aquele povo, aqueles guerreiros, 40 dias com aquela afronta de Golias, eles não fazem nada, eles não tomam atitudes, todos os dias eles são afrontados, todos os dias o inimigo bate a porta, todos os dias as batalhas vêm e eles não fazem nada, eles simplesmente cruzam os braços e ficam esperando as coisas acontecerem. Mas um dia chega Davi naquele lugar. E Davi, a Bíblia diz que ele chega ali, ele não foi convocado para aquela guerra, ele nem guerreiro era, ele era pastor de ovelhas. Ele não era preparado, ele não era capacitado, ele não era chamado para aquele negócio. Mas ele chega naquele ambiente, ele é inserido naquele contexto. Eu costumo dizer que Deus, irmãos, ele insere a gente nos contextos. Deus, ele é tremendo e quando ele quer fazer, ele faz. Deus coloca Davi naquele contexto. Quando Davi chega e ele ouve, porque a Bíblia diz que ele chega ali, ele ouve uma dessas vezes o Golias afrontando. E quando ele ouve, ele escuta aquilo. Para ele que está acostumado a cuidar de ovelhas, ele que está acostumado a ter disciplina ali, a trabalhar, a fazer as coisas, a resolver, sabe? Uma pessoa que ela resolve. Disciplinada, ela é disciplinada. Então ela está acostumada a fazer. Não pode deixar para amanhã, tem que fazer hoje. Vamos resolver isso aqui. Não dá para ficar isso aqui. Então quando ele ouve aquele Golias afrontando a Deus, né? Ele fala, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? Quem é ele? Ele não olha para o tamanho de Golias, ele não olha para a impossibilidade dele diante de um gigante, ele olha para a afronta, ele olha para a batalha, ele olha para a situação e ele pensa, isso tem que ser resolvido. E quando ele pensa em resolver, ele pensa, eu não vou conseguir. Então, quem é ele para afrontar a Deus? Deus na frente, irmãos. Deus na frente sempre. Coloca Deus na frente dessas batalhas que você não tem conseguido vencer. Coloca Deus na frente dessas tarefas que você não tem conseguido concluir. Coloca Deus na frente, Senhor. Não que Deus vai fazer por você, de jeito nenhum, irmãos. O que você tem que fazer, você tem que fazer. O que Deus tem que fazer é o milagre, o sobrenatural, o impossível, que Ele realmente faz, porque Ele é especialista. Quando as nossas possibilidades se esgotam, Deus entra e faz e opera. Mas coloca Deus na frente, Senhor, me dá possibilidade, Senhor, me dá direção, me dá discernimento, Senhor, me dá visão, Senhor, me dá disciplina, me ajuda, me dá força, porque eu preciso concluir essa tarefa hoje.
Então Davi, ele olha para o gigante e ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? Aí ele fala com Saul, com o rei: não, deixa que eu vou lutar. Eu vou lá batalhar, eu vou resolver. Hoje não tem mais como isso se prorrogar por mais um dia. Vocês estão há 40 dias assim, sabe? Mais ou menos isso. Sabe quando você chega numa situação e você fala: meu Deus, o que é isso? Quanto tempo vocês estão nisso aqui? Quanto tempo isso aqui não sai do lugar? E aí você fala: não, hoje a gente tem que resolver isso aqui. Hoje a gente tem que virar essa história, virar essa chave. E aí a Bíblia diz que ele vai, né, pega as pedras ali, pega a pedra e tal, e vai ali diante do Golias. E ele fala: eu vou. Não, primeiro ele fala com Saul que ia. Saul fala: não, você é moço, enfim. Porque toda vez que você tentar entrar em algo que ninguém consegue fazer, vão tentar te desencorajar. Toda vez que você tentar resolver algo que ninguém conseguiu solucionar, vão tentar dizer pra você: não, isso não tem possibilidade, porque a gente já tentou, a gente já tem muitos anos tentando fazer isso e isso não acontece, isso é assim mesmo, a vida tem que seguir assim. Não, irmãos, não tem que seguir assim, tem que virar, tem que mudar, tem que ter um dia após o outro e cada dia você resolver o que tem que ser resolvido, conquistar o que tem que ser conquistado, realizar o que tem que ser realizado. E aí Saul, ele tenta desanimar e desencorajar Davi, mas Davi fala: não, eu vou. E eu não preciso das suas ferramentas, porque eu tenho as minhas ferramentas. Louvado seja Deus. Você tem as suas ferramentas. Nós temos as nossas ferramentas dadas pelo Senhor. Então ele chega ali, a Bíblia diz, quando ele vai, aí ele lança aquela pedra em Golias, porque eu quero me ater a isso, para você entender o que Deus quer falar com você nesse dia. Então ele joga aquela pedra, Golias, a pedra vai certeira, porque quem direciona é Deus, irmãos. Quando a gente coloca para fazer a nossa parte, o resto, a gente pode confiar. Por isso que eu falei, coloca Deus na frente. A gente pode confiar que o Senhor está fazendo, Ele está trabalhando. A pedra tinha que acertar Golias. Então Deus, ele fez o quê? Usou Davi e acertou aquele Golias. E Golias, ele cai no chão, ele é prostrado e o exército ganha ali, na verdade, né? Deus ganha através da vida de Davi. Enfim, irmãos, o que eu quero trazer para você, que o Senhor quer falar no seu coração é: não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Golias foi destruído quando Davi tomou uma atitude e falou: eu vou guerrear, ele não é palho para o meu Deus. Sabe, as situações que você enfrenta não são palhas para o seu Deus. Os conflitos, as dificuldades não são palhas para o nosso Deus. Deus, ele é o Deus todo-poderoso, não há limite para ele operar. Quando ele quer agir, ninguém pode impedir. Então, nada pode parar a mão de Deus, nada pode parar o agir do Senhor. Ele quer trabalhar, Ele quer agir, Ele quer fortalecer, ajudar, socorrer. Ele quer ser o seu escudo, a sua força, o seu ânimo. Mas a gente tem que tomar atitudes. Nós precisamos sair do lugar. Nós precisamos deixar de cruzar os nossos braços, né? Nós estamos muito acostumados a cruzar os nossos braços e ficar esperando que outras pessoas façam por nós. Porque aquele exército, eles esperavam que alguém se encorajasse, talvez, para ir, mas ninguém se encorajava, porque quando você olha uma equipe medrosa, quando você olha um grupo que não sai do lugar, o mais comum é que você se insira naquele contexto e fique igual a eles. Mas Davi não, ele chegou fazendo a diferença, ele não esperou entrar nesse comodismo. Não espere entrar no comodismo, não espere entrar nas atitudes não tomadas, já chega tomando as decisões, já chega aonde Deus te colocar, que você já chegue fazendo a diferença, que você já chegue mostrando que você é alguém diferenciado, é alguém que tem um respaldo, é alguém que tem alguma experiência. E se você não tem, Deus vai te ajudar e vai te dar. Por quê? Porque o Senhor, ele se agrada com a disposição. Você tem disposição para fazer? Você tem disposição para virar esse quadro da sua vida? Você tem disposição para guerrear as guerras que precisam ser guerreadas? Você tem disposição para tomar atitudes, para sair da inércia? Você tem disposição, porque se você tiver disposição, a força Deus vai te dar. O ânimo o Senhor vai te dar. A direção Ele vai te dar. Os gigantes Ele vai derrubar. Ele só quer que você tenha disposição. Ele só quer que você se mova em direção àquilo que é necessário ser feito. Davi se moveu em direção ao gigante para derrubar. Davi se moveu em direção à afronta que estava sendo
vinda, né, ali sobre aquele povo. Davi se moveu em direção ao contexto daquela história que estava acontecendo. E Deus, pela disposição, pela força de vontade, por tudo que Deus queria fazer, Deus agiu, Deus moveu, Deus deu vitória. Deus vai te dar vitória, mas você tem que se mover para sair dessa inércia. Você que está parado, você que está acomodado, você que tem que tomar decisões e não tem tomado na sua vida, você que tem que, né, Deus já tem falado ao seu coração, Deus já tem te mostrado, mas você não tem coragem para dar um passo porque você se acostumou tanto com essa situação que você está vivendo que você não sabe como será se você tomar atitude. Eu quero dizer para você que se você tomar essa atitude direcionada pelo Senhor, vai dar tudo certo. Deus vai abençoar e você vai falar: por que eu demorei tanto tempo, né, para me mover? Porque eu demorei tanto tempo para agir? Porque eu demorei tanto tempo para tomar decisões tão importantes? Porque eu demorei tanto tempo para sair dessa inércia? Você vai ver, mas precisa que hoje você ouça essa mensagem e ela faça um reboliço no seu coração, porque Deus manda te dizer: se levanta, você que está prostrado, se anima, tome decisões pautadas naquilo que Ele tem te falado. Tome atitudes que vão fazer com que essa situação mude, não só para a sua vida, mas para aquelas pessoas que estão inseridas no mesmo contexto. Porque a guerra, quando Davi derruba Golias, todo aquele exército vence. Quem derrubou foi, né? Davi fez e Deus direcionou, e Deus, na verdade, quem deu vitória foi o Senhor, mas todo o contexto mudou por causa da atitude, por causa da coragem, por causa da disposição de Davi em enfrentar o que ele tinha que enfrentar naquele momento. Então a sua disposição em enfrentar as coisas que você precisa enfrentar vai mudar todo um contexto, vai mudar toda uma história. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te dê direção e que você não tenha medo, que você não fique prostrado mais. Já chega, é o tempo de mudar, é o tempo de virar, é o tempo de se levantar e agir. Deus abençoe você e a sua casa e que você veja um grande reboliço depois dessa atitude, em nome de Jesus. Amém.